Apesar de vozes esporádicas que intentam irromper em meio à ausência de barulhos em nossas salas de aula, o que permanece vigorando é o estrondoso silêncio promovido, ensinado e consagrado em nosso ensino. Um silêncio que não cala apenas a boca, mas juntamente com este, um silêncio que não permite a escrita, pois calou também quem quis escrever e nunca aprendeu. Um silêncio fantasmagórico, presente no ouvido de quem nunca aprendeu a ouvir. Um silêncio cujo estrago na mente de quem tenta e retenta ler, compreender e interpretar uma simples leitura e não consegue é avassalador. Um silêncio que deixou cicatrizes profundas e feridas ainda abertas, mas que em nada tem a ver com aquele silêncio virtuoso representado por quem não precisa silenciar, porém opta por fazê-lo, diferentemente do silêncio que um ser impõe ao outro, como o silêncio que impera quando um escravizado se cala diante do seu senhor. Mas por que a escola optou por silenciar na comunidade em que está inserida? Por que a educação nela defendida é a que não faz barulho na nação? Por que ela nos ensina a temer o som, dizendo que a ordem e o silêncio são irmãos, quando na verdade, acerca da natureza da vida, o silêncio é antinatural? Com a palavra linguística. Ainda que tenhamos registro de na antiguidade ter havido padrões educacionais judaico, chinês e indiano, não parece haver nenhuma influência divina deles para as nossas escolas, ao passo que os gregos sim deixaram princípios educacionais que se parecem com o adotado hoje, porém adaptados, Platão por meio de Agostinho e Aristóteles por meio de Aquino. Portanto, uma educação ligada ao religioso. E aí se inicia o silêncio na escola ocidental, pois formar pessoas para a vida não era o objetivo, mas sim silenciar almas pecadoras, tornando-as assim aptas para o céu. Um período de silenciamento quase por completo do intelecto. Não é em vão que é chamado de Idade das Trevas. E ainda que no período escolástico tenha se valorizado o intelecto, ao juntar-se com as doutrinas cristãs, o pensamento aristotélico mais perdeu do que ganhou. Embora a escolástica de Aquino tenha valorizado o intelecto, como já dito, não conseguiu livrar-se da ideia de mortificação e silêncio agora com aulas. Aulas que na verdade eram missas e, quando muito, sessões de catequese. Foi a partir disso que surgiu a ideia de que o professor era detentor de uma autoridade divina advinda do conhecimento salvador que possuía e que o aluno, totalmente desprovido, não tinha como possuir a não ser pela generosidade de seu professor. A ideia de posse de um conhecimento salvífico se manteve na educação que chegou a nós no Brasil e parece manter-se até hoje. De fato, ainda há uma docência que acredita ser detentora de um conhecimento que salva e que vê na discência aquela velha imagem de tábula rasa, à espera de ser preenchida pelo conhecimento do mestre. E é justamente por isso que permanecemos decorando nomes que não nos dizem nada, como oração subordinada, substantiva, objetiva direta reduzida de infinitivo. Uma educação descolada da vida, à parte, é sim uma educação mortificadora. E como a educação formal no Brasil surgiu reproduzindo o padrão europeu do século XIV, tendo nos jesuítas portugueses os seus mentores, a catequese vigorou, no lugar do que deveria ser a educação para a vida. A escola brasileira seguiu isso por séculos. Assim como já faziam com indígenas e africanos escravizados, a posteriori seguiu-se o padrão do castigo físico, pois basta recordar o milho atrás da porta ou a palmatória, que serviam como elementos de mortificação do corpo por meio da dor. Eis o que permanecia como concepção básica da nossa educação. Hoje, a prática cotidiana da educação básica perpetrou em nós uma educação silenciosa que domina as mentes de responsáveis de discentes e da maioria de docentes e diretores. Tudo isso é fruto do silêncio mortificador, que nos nega ouvir, falar, ler e escrever. Logo, um sujeito que não sabe ouvir, que não sabe se comunicar falando ou escrevendo e que não lê direito, vai capengar e se arrastar na educação pelo resto da vida escolar e na vida vivida por causa de sua educação capenga. É preciso assumir e proclamar a centralidade do ensino das 4 habilidades básicas da comunicação nas séries iniciais, pois é a área da linguagem que abre horizontes para todo e qualquer indivíduo.
Ainda que falemos de forma fragmentada acerca das habilidades da comunicação, deve-se ter em mente que elas devem estar sempre integradas para não se tornarem ineficientes. Pois ao conseguir integrar as habilidades, a pessoa detentora de um saber consegue expressar bem o que sabe, ao passo em que amplia o seu saber ao apreender com perícia aquilo que lhe comunicam. Portanto, ouvir se torna uma habilidade complexa que demanda tempo para se aprender, e para aprender a ouvir deve-se acessar a todo tipo de fonte sonora para a seguir desenvolver a compreensão do que se ouve e, mais à frente, interpretar os escaninhos do que se ouve, a dimensão ideológica e intenções. Ensinar o ouvir sabendo ouvir precisa ser um trabalho sistemático, sistemática e insistentemente desenvolvido, por meio de técnicas e tecnologias variadas. Com o falar não é diferente, pois ainda que a maioria fale, na escola a ordem é calar-se, quando na verdade deveria ser o lugar que investe tempo no conteúdo que se fala e no como se fala, desenvolvendo a fala que vem de casa, sem negá-la, somando-a com outros falares, expondo o valor de cada um deles, ensinando discentes a compreenderem mais profundamente o próprio falar. É preciso aqui introduzir o conceito de falar como se deve falar, o falar organizado e claro, o falar que supra as necessidades de quem fala e produz os efeitos desejados, o falar que permite a realização de quem fala, que aumenta sua autoestima e corresponde às expectativas de quem ouve. É esse falar que a escola tem que ensinar aos alunos. E o que falar do ler, então? Além de, obviamente, também demandar tempo, deve-se entender que já passou da hora da escola parar de promover em discentes o desgostar de leitura, pois é isso que acontece na cabeça da criança quando percebe que a leitura escolar não tem sentido para a sua vida. Assim, ela não aprende nem a leitura da palavra e nem muito menos a leitura do mundo, como já dizia Paulo Freire. O ler escolar precisa ser muito e muito mais do que o decodificar letras, o conhecer as dificuldades ortográficas e saber como pronunciar frases que terminam com ponto de interrogação. O ler escolar precisa ser tudo isso e essencialmente precisa deixar de ser o ler escolar e se tornar o ler existencial. Ler na escola precisa ser ler na vida e pra vida. É preciso juntar escola e vida de novo. Enquanto a leitura na escola for a leitura da escola e não for a leitura da vida e pra vida, nossas crianças não gostarão de ler. E do ler, não podemos deixar de falar, sem dúvidas, do escrever, que além de demandar muito tempo, também demanda muita prática. Formar discentes para que ao escreverem sejam compreendidos satisfatoriamente requer muito trabalho, pois devem receber treinamento para reconhecerem que há textos específicos para objetivos específicos, para assim resolverem-se em sociedade no que forem requeridos por meio da escrita. A escrita na escola precisa ser a escrita na e pra vida, assim como a leitura o tem que ser. Sem trabalhar essa escrita vinculada com a vida, não vejo como é possível fazer com que o aluno valorize sua escrita e veja nela qualquer tipo de utilidade. Além disso, é preciso desvincular a ideia de escrita na escola da ideia maniqueísta de que apenas a escrita padrão serve para fins de registro escolar. A escrita do Facebook, as escritas cifradas dos diários pessoais, as múltiplas formas de escrita que nossa sociedade alimenta precisam ser trabalhadas pela e na escola também. Um dos maiores pecados da escola em relação à escrita, aliás, tem sido exatamente este, o de desprezar as múltiplas formas de escrita alimentadas na sociedade. Pense no quão impressionante seria se tanto discentes quanto também docentes desenvolvessem ao máximo o ouvir, o falar, o ler e o escrever. A revolução educacional que poderíamos gerar a partir daí. Deixaríamos de sofrer da principal epidemia que nos atormenta há séculos, se já a tivéssemos enfrentado, a da falta de uma educação de verdade para todos. A partir do momento que houver seriedade e responsabilidade para com as 4 habilidades básicas da comunicação no ensino da língua materna, tendo isso já nas séries iniciais como central na formação de nossas crianças, esse ciclo de fracasso que assola a educação brasileira será aniquilado. Mas para isso, o paradigma deve ser urgentemente mudado. Portanto, não interessa se o ensino será lúdico, socio-interacionista ou tradicional. O que interessa é que existe uma necessidade urgente de repensar a escola como parte de nossa vida. A necessidade de mudar o próprio conceito do que é uma escola. Isso implica a obrigatoriedade de juntar a vida com a escola, a necessidade de trazer o mundo para dentro da escola. Uma escola pensada sob a ótica de uma pedagogia da comunicação será uma escola aberta para a vida, uma escola em que a vida penetra invariavelmente.
Para assumirmos uma nova forma de considerar a escola, devemos nos confrontar acerca do que fomos catequizados, para deixarmos de reproduzir uma pedagogia do silenciamento em prol de nos transformarmos em agentes que promovam e vivam uma pedagogia da comunicação. Uma pedagogia que dá continuidade à formação de uma pessoa enquanto ser que se comunica, bem diferente do que somos instados a nos transformar, ou seja, seres que o sistema emudeceu. Deixamos de ser aquela criança feliz que aprendeu a falar para nos tornarmos o adulto infeliz que é obrigado a calar. Uma pedagogia da comunicação destrói esse ciclo de silenciamento forçado da criança, aproveitando toda a sua disposição natural de se comunicar e burilando suas habilidades comunicativas de forma que a criança desenvolva a consciência do poder da comunicação, de sua importância para a sua vida individual e para a sua vida na sociedade, permitindo que a criança se realize no que tange às suas necessidades comunicativas. Tendo dito isso, dentre tantos pontos que poderemos trazer aqui para reforçar a compreensão a respeito do que seja uma pedagogia da comunicação, destacamos 5, a saber, uma pedagogia da comunicação será uma pedagogia que condene toda e qualquer forma de silêncio por constrangimento e por violência de qualquer ordem, mas que desenvolva a prática do silêncio respeitoso e autoimposto como forma de autocontrole e disciplina pessoal. Colabore para a constituição de uma consciência moral e ética por parte da criança, tanto em relação aos valores individuais quanto em relação aos valores sociais, considerando que essa formação moral e ética é fundamental para a realização plena do ser humano e para o exercício de seu poder comunicativo na sociedade. Desenvolva um profundo senso de responsabilidade na criança, especialmente no que tange ao uso da língua como ambiente de interação e como meio de transformações as mais diversas. Se preocupe com a riqueza cultural da criança e da comunidade em que ela vive, valorizando a construção extraescolar de saberes e se apropriando respeitosamente desses saberes como úteis à existência e ao desenvolvimento humano. Finalmente, se preocupe permanentemente com a integralidade humana e com a felicidade da criança. Este é o livro Pedagogia do Silenciamento, a Escola Brasileira e o Ensino de Língua Materna, do professor Celso Ferrarese Júnior, lançado em 2014 pela Parábola Editorial. Um livro pequeno, de 120 páginas, mas de um conteúdo agigantadamente necessário, dividido em 4 capítulos. Obviamente, fizemos um diminuto resumo, um recorte que toca na superfície de temas que o autor se debruçou aprofundando-se, sem apelar à linguagem rebuscada da academia. Ou seja, é um livro de professor para professoras e professores, mas também para quem se interesse pelo assunto de ensino para a vida, com exemplos da vida. Uma boa leitura. Se você gostou do nosso conteúdo, além de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever, você pode adquirir o livro que fundamentou este vídeo. Basta usar o nosso link que está na descrição. Dessa forma, você não vai pagar nada mais pelo livro, mas estará em parceria conosco por meio deste apoio, ajudando a manter o canal. Agradecemos demais!